Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Está no ar mais um episódio do Mãe Podcast. E hoje o nosso tema é muito importante, tem a ver com a temperatura, né? Você sabe que a temperatura caiu. Mas antes eu vou te pedir o seguinte: curte nossa página no Instagram se você ainda não está inscrita e inscrito no nosso canal. YouTube, Spotify, aproveita para se inscrever agora, deixa seu like e compartilha esse vídeo com alguma mãe, cuidadora, pessoas que se interessem, né, pelo assunto de cuidados com crianças, porque eu tenho certeza que esse papo vai ser muito relevante. Nós estamos aqui com uma pediatra muito conceituada que vocês mandaram muita mensagem pra gente convidar ela. Nunca ouvi ninguém falar mal do seu trabalho. Então, eu tenho certeza que a gente vai aprender muito, porque, como a Ana falou, esfriou, as mães já ficam de cabelo em pé, né? Vamos falar hoje sobre doenças de inverno. Se apresenta pra gente, seja muito bem-vinda. Muito prazer, muito obrigada pelo convite. Por falar em inverno, tô um pouco rouca. Mas a gente cura com alguns medicamentos de leve. Já queremos aprender sobre isso aí. Bom, eu me chamo Michele. Fiquei muito honrada pelo convite, muito feliz por estar aqui e agradecer muito a vocês esse evento, esse podcast, essa iniciativa maravilhosa que distribui muito conhecimento, né, para as mães que estão aí perdidas num oceano de informações. Bom, eu sou pediatra, neonatologista, também pediatra integrativa, atuo também como professora universitária e mãe de 3, que é a minha principal função. E aí a gente lida aí com os problemas alheios e os nossos. Então, estou aqui à disposição para poder falar com vocês o que tiver que falar. Uma honra te receber, viu? Eu, como mãe, fico um pouco perdida, porque a gente ouve muita coisa, muita notícia. Essa semana mesmo saiu uma notícia que uma bebezinha de 2 anos faleceu de influenza aqui em Macaé. Não posso afirmar se isso é uma verdade, foi uma coisa que eu ouvi de outra mãe na escola do meu filho. Então a gente acaba ficando muito assustado, sim, né? Inverno tá aí, então a gente sabe que tem as doenças sazonais, mas a gente sabe também que tem muito mito, né? Muita receitinha antiga, o que fazer, o que não fazer. A gente precisa se assustar ou não, a gente pode levar essa estação, né, de uma forma mais leve. A gente queria saber de você, primeiramente, como prevenir, né? Que a gente pode começar como prevenção dos nossos pequenos, principalmente nessa primeira infância, porque meu filho começa a tossir, eu já fico nervosa, eu já fico achando que é uma bronquiolite. Ainda mais que ele ainda não teve, se Deus quiser, não vai ter nenhuma dessas doenças mais sérias, né? O máximo que ele ficou foi resfriado. Então, quando ele começa uma tosse mais persistente, eu já penso assim, meu Deus, nossa, mas tá muito. Ih, tossiu 3 vezes seguidas, sabe? Eu já começo a pirar, e aí vou pro WhatsApp da minha pediatra também, que também é a Cris, mesma da Ana, filha da Lari. Já encho ela de perguntas, e é muito bom, né, ter esse apoio também, esse atendimento individualizado, integrativo, que é o que você também realiza. Sim. Então a gente queria ouvir muitas coisas, né? Eu, como mãe, tô com a cabeça aqui fervendo. Mas vamos começar pela prevenção, Michele? Claro. Bom, a prevenção vai muito além. Além do corpo, né? Além do que se come, do que se bebe, mas a gente vai começar de fora para dentro, tá? De fora para dentro, primeiro, como os pais estavam antes de gestar. Depois, durante a gestação, como estava essa mãe, essa gestante, em termos de saúde, como ela se alimentava, como ela se posicionava no mundo, como estava a carga de estresse dela. Tudo isso influencia na saúde dos filhos. Depois nasce o bebê, como ele nasceu. Se o bebê nasceu de uma forma respeitosa, de uma forma suave, não trazendo traumas e processos, às vezes, tóxicos no nascimento. Como esse bebê se alimentou nos primeiros 6 meses? Uma alimentação melhor possível, aleitamento materno, desde a primeira hora de vida. Todos esses fatores, até os 6 meses, são cruciais, divisores de água para você ter uma saúde plena,
ou algumas questões que vão se atravessando ao longo da vida. E a gente sabe que a primeira infância, né, os primeiros 3 anos, são feitos de muita novidade, inclusive novidades imunológicas, né? Então, a alimentação é uma base sólida para que a gente consiga ter um desenvolvimento da imunidade bem forte, bem sustentado. Então, o aleitamento materno nos primeiros 6 meses. Depois, uma alimentação complementar livre de produtos industrializados, livre de toxinas ambientais, livre também de, por exemplo, até líquidos. A gente acha que suco às vezes vai fazer bem, às vezes não faz. Aumenta índice glicêmico, etc. Existem detalhes na nossa vida, em termos de saúde física, que vão compor a nossa imunidade. A nossa imunidade também se compõe da presença de uma imunidade inata, ou seja, secreções que a gente produz, tanto gastrointestinais como secreções nas vias aéreas, né? O contato com a natureza, promovendo uma biodiversidade na nossa microflora, que também favorece o desenvolvimento de uma imunidade mais forte, mais segura. Então, isso tudo, desde sempre, são receitas básicas e necessárias para uma saúde física ao longo da vida. Aí, prevenção mais imediata e mais focada, somada a esses processos físicos, é você utilizar medicamentos, às vezes naturais, homeopáticos, que estimulam a nossa imunidade. Um deles, eu vou dizer alguns nomes, é o oscilococcinum, o Previgripe, são medicamentos antroposóficos e homeopáticos, ajudam muito a você sustentar uma imunidade, mas depende da idade. Então, assim, não vou falar muitos detalhes, porque às vezes as mães têm diferentes idades de filhos, né? A gente pode depois dar um exemplo. Agora, entrando mais profundamente no ser humano, porque o ser humano é feito de camadas, a física, né, mental, né, subconsciente, metabólica e espiritual. Se a gente tem na nossa família, na nossa casa, situações de muito estresse entre os pais, ou a criança está numa situação adversa, por exemplo, a creche, às vezes é necessário, mas é uma situação de estresse para uma criança pequena. Sim. Então, isso pode favorecer uma baixa da imunidade, uma abertura para processos infecciosos agudos como resposta àquele estresse, colocando para fora toxinas que ele mesmo produziu em virtude do estresse que ele está vivendo. Então, isso tudo deve ser levado em conta. E aí, existem momentos que a gente às vezes observa na criança, claro que auxílio do pediatra e tudo mais, que a gente tem que recuar situações de estresse para que a gente retome a nossa força imunológica, né? A gente adulto, quando a gente está adoecendo muito, por exemplo, eu tô rouca. Nossa, porque eu fui para Salvador, viajei, trabalhei. Então, eu sei que eu sobrecarreguei o meu sistema. Só que a criança, ela não tem essa noção. Quem vai ser o responsável por ter essa noção que a criança gastou ou não gastou muito as energias dele? Os pais, né? Então, os pais têm que estar sempre atentos a como está o estilo de vida do seu filho. E isso é a melhor forma de prevenção. E quais práticas, assim, reais no dia a dia que os pais podem fortalecer para blindar mais a saúde, principalmente nessa época do inverno, né? A gente está vendo aí que o Rio de Janeiro está um surto, assim, de influenza. Nas escolas, né? Muitas crianças acabam indo, né? Tem pais que acabam mandando a criança ainda febril, ainda contaminando. Isso é uma coisa que meio que foge também, né? Eu sei que a escola tem o seu lado de alertar, de pedir, mas a gente pede mais consciência, digamos assim, né? Como mãe de um bebê que frequenta a escola. Eu conversei com a diretora, a escola manda bilhete, fica em cima, mas existe uma responsabilidade externa que a gente não consegue controlar. E o que a gente pode fazer, assim, sendo a nossa parte? Como que a gente pode blindar o bebê principalmente nessa fase, né? De influenza, de bronquiolite, leitos e hospitais cheios. Bom,
eu entendo, às vezes, os pais não têm com quem deixar, Aham. né? Então, às vezes, a gente tá numa situação que é sinuca de bico, É, foi exatamente o que eu falei. né? Sinuca de bico. Só que tem momentos que, às vezes, você deixar de trabalhar por uma questão de um dia ou dois é melhor do que você ficar semanas no hospital com seu filho. Então, assim, às vezes a gente tem que ponderar certas situações. Eu entendo também que no Brasil a gente não tem uma cultura pró-criança. A gente não... todas as empresas, situações, elas não têm tanta, assim, maleabilidade para entender que ser mãe é um trabalho. E é um dos melhores trabalhos para que uma sociedade seja melhor no futuro. E abdicar, às vezes, de um dia ou dois, em virtude de uma criança febril, que precisa de uma convalescência, de um cuidado, de um amor, de um carinho, colo, de né? um colo, Uhum. para que se restabeleça a saúde, é melhor, às vezes, do que ficar uma semana, 10 dias dentro do hospital, com um risco, e até um risco de estresse, até materno mesmo. Não só da criança, mas quem está cuidando também está sofrendo, né? Então, eu acredito que, para blindar, a gente precisa, primeiro, o dever de casa básico, a nutrição, né? Um sono adequado. Eu sei que muitos bebês pequenos não dormem a noite toda, mas eles precisam ter períodos de descanso. A gente precisa cuidar disso, os pais precisam cuidar, né? Saber por que está acontecendo, às vezes, distúrbios do sono, precisa cuidar desse lado. E também melhorar vitamina D, algumas situações de deficiências vitamínicas que podem gerar também uma facilidade de maior infecções. E aí que entra o diferencial de ser uma pediatra integrativa, né, Michelle? Explica um pouquinho para quem ainda não entende muito. Tá, ótimo. Então, a medicina integrativa, ela vem associar a medicina ocidental, clássica, que a gente conhece das faculdades ocidentais, modernas, por exemplo, norte-americana, que a gente aprendeu. A minha faculdade de medicina é uma medicina clássica, que a gente chama. Associar as medicinas tradicionais. Dentre elas tem a medicina tradicional chinesa, medicina ayurvédica, tem a medicina que é ocidental também, mas é vitalista, que é a homeopatia, tem a antroposofia, que é também uma ciência ligada à medicina e pedagogia, não sei se vocês conhecem, que é a pedagogia Waldorf. Então, essa é uma área também muito importante de medicina vitalista. Então, dentro da medicina integrativa tem um mundo, né? A medicina integrativa ela é a integração das medicinas, das práticas médicas, né, terapêuticas. Então, aí a gente utiliza conhecimentos ancestrais aliados ao conhecimento da medicina moderna. Entendi. Então, assim, e tem muita evidência científica às práticas integrativas. É claro que nesse momento que a gente vive, existem muitas variações, muitos nomes chamados de integrativos, que às vezes não são muito confiáveis e tudo mais. Mas a gente trabalha muito no que é baseado em evidência, tá? E é muito uma visão holística, né, sobre esse indivíduo. Sim, a gente entende que o homem é um ser quântico. Ele é um ser que comporta o espiritual, o mental, né, o físico, o metabólico. Então, todas essas camadas devem ser adressadas para que a gente trate desse ser humano. Você falou do aleitamento materno. Existe um tempo ideal? Não sei, você falou até de 6 meses, mas existe um tempo ideal de leva a amamentação até tal idade, 2 se puder? anos ou mais. OMS, Sociedade Brasileira de Pediatria, a recomendação 2 anos ou mais. E existe uma quantidade de vezes ao longo do dia, depois que o bebê está comendo bem? É mais pelo chamego? Como é que é? Não, quando você deixa sob livre demanda depois de um certo momento, aí pode confundir um pouco a questão nutricional. Porque depois do bebê de 1 ano, 2 anos,
É um bebê que ele precisa se alimentar e às vezes ele nega o alimento em prol da amamentação. Mas a amamentação nesse momento ela já não supre totalmente as necessidades. Então você precisa também delimitar certos espaços, certos momentos. E a questão do chamego a qualquer momento é benéfico, porque o colo de mãe com o peito, ele contempla diversos falas e tudo mais. Mas muitas vezes também utilizar o peito como um cala-boca também tem isso, né? A gente tem perigoso. A gente tem que saber dosar. Sim. E eu sei que não é fácil. Cada filho é um laboratório. Porque eu acredito que também mexe no comportamento da criança, né? Principalmente quando ela já tá um pouquinho mais velha, digamos que mais velha, 2 anos ou mais. Que já ouvi situações de amigas que estavam, tipo, no mercado, numa loja, e o bebê vinha e fazia a birra e puxar a roupa porque queria mamar na rua. Eu tô nessa fase. É, amiga. A Ana, assim, né, eu lutei muito pela amamentação, nos bastidores estava compartilhando, né, como que, por vezes, a tensão, os desafios do início me faziam ter dificuldade na liberação do leite ali, pelo excesso de cortisol. E eu até compartilhei antes com ela, antes da gente começar a gravar, que eram nos momentos onde eu ia cantar um louvor e orar, que era um momento onde eu relaxava, que eu sentia o meu leite descer mesmo. Sim. Enquanto eu estava tensa ali com as questões, né, do puerpério, eu sentia que realmente tinha algo que travava. E aí, a amamentação sempre foi um sonho e mágico, né? Essa conexão, esse olho no olho. A gente idealiza muito, né? A verdade é essa. Sim. A maternidade de forma geral, mas a amamentação... E assim, né? Vai no podcast inteiro. E foi realmente, né? Vencemos. 6 meses, vencemos, ama comer, coisa linda. Ana tá com 1 ano. E aí, já tô percebendo que não tá sendo gostoso pra mim. Por vezes é isso, tô na rua e quer puxar, né? Por vezes me vê e a primeira coisa é o bom dia, na minha roupa. Eu, filha, bom dia, dá um abraço. Ela dá um abraço em todo mundo e me só puxa minha roupa. Então, assim, eu fui percebendo que eu fui ficando frustrada em alguns momentos. Algo que era um momento incrível nosso começou a virar, me surpreendeu a sensação de caraca, por dentro, sabe? E aí eu me vi nesse dilema de, caramba, até quando? Porque eu já ouvia também que a amamentação, ela não é para ser um prazer, ela é para ser algo que precisa ser feito. E tá tudo bem, né? Realmente, quando ela tá com o dentinho doendo, tá gripadinha, a amamentação ali, ela vem como algo maravilhoso. É a sensação de eu posso fazer alguma coisa para ajudá-la. Esse momento, ele é gostoso também. Mas tem esse outro lado. E eu acho que coincide, amiga, também, a doutora Michele vai saber falar melhor, com a fase da birra, né? Porque a criança, a partir de 1 ano, de 11 meses praticamente, né? Tipo, foi com 11 meses, Ana também, né? Começa a fazer birra, e aí começa a fazer a birra pelo que ele quer, e quando ele quer o peito, ela vai fazer a birra pelo peito. Acho que coincide também, né? A idade, assim, com o fim ou com o próximo... Tá próximo a terminar a amamentação, né? A partir de 1 ano, um exemplo. Então, é onde começa a birra. E aí começa a birra pela amamentação, que a mãe começa a falar não. Você acredita que também tem esse conflito? A questão da amamentação nesse período próximo ao desmame, o tempo de desmame é um tempo de conversa. Não conversa de fala, mas uma conversa entre as 2 pessoas envolvidas. Né? Existem 2 pessoas envolvidas ali. E a questão da birra é mais um comportamento de falta de autorregulação, né? E a gente tem que saber que nós somos os correguladores da criança. E a gente precisa, nesse momento, colocar limite. E colocar limite faz bem àquela pessoa que está fora do eixo. Quem está fora do eixo, ela não sabe qual é o limite para o eixo dela. Onde está o meu eixo? Quem vai me dar esse eixo? E ela pede toda hora alguém que dê o eixo. Só que muitas das vezes a gente não entende. Porque muitas das vezes a gente não tá no eixo. Né? E muitas das vezes a gente não tá no eixo, né? Pra dar o eixo. Muitas das vezes a gente não tá no eixo. Precisamos fazer terapia. Eu faço abastecidamente. Abastecidamente. Minha psicóloga de lá.
Mas é muito engraçado, assim. É um caos, né? É um caótico, é um mundo caótico da maternidade, né? Porque realmente esses conflitos, eles vão passando de fase. Então, assim, eu tive muito medo lá no início, meu filho é PLV, né? Teve alergia alimentar PLV e a ovo. E eu acredito que a gente está no caminho, assim, da cura, mas ainda estamos no caminho. Então, passou uma fase, assim, uma escuridão lá no início, porque, no meu caso, eu tive baixa produção porque eu tive hipotireoidismo gestacional. Aí eu tive baixa produção de leite, mas tive. Mas aí, com um mês, ele não tinha ganhado peso suficiente. Aí tivemos que entrar com a fórmula, né, fazer a amamentação mista. Aí eu já fiquei muito frustrada, porque eu idealizei a amamentação, Sim. né? Exclusiva. Mas enfim, aí ele ganhou o peso, ficou direitinho. Aí o refluxo continuava, ele incomodado, enfim. Aí começamos a investigação da PLV, depois que desencadeou manchas na pele. Aí começamos a investigação da PLV. Então, assim, foi passando fases e a gente vai assim. Igual o Lari sempre dá o exemplo, nevoeiro, aí a gente faz assim, né, nas nuvens. Agora que a gente tá vivendo essa fase, voltando pro tema, né? Uhum. Agora, ele tá com 1 ano e 4 meses. O medo é que ele pegue uma bronquiolite. Até onde, na sua opinião, doutora, até onde vai o cuidado e o meu Deus, que mãe paranoica. Porque às vezes eu me sinto paranoica. É realmente pra gente se preocupar nesse ponto? Como que a gente pode encarar isso de uma forma menos caótica? Fora as avós que ficam, né? Bota meia, não pode pegar vento na orelha, tem que estar de touca. E esse universo, assim, o que é mito, o que é verdade? Somos muito cobradas, o que são né? cuidados prudentes? Muito boas perguntas. Bem profundas e longas. Muitas mas camadas. a gente vai tentar responder. Essa questão da bronquiolite realmente assola os lactentes, né? Principalmente lactentes abaixo de 6 meses. Por isso existem vacinas hoje em dia, na gestante, por exemplo, que é uma vacina que tem um excelente resultado na diminuição da gravidade da bronquiolite nos primeiros 6 meses. Uhum. Após isso, dependendo dos fatores de risco do bebê, existe também o anticorpo, né? Que você pode ofertar. Eu sei que hoje em dia não é acessível a todos, com custo muito alto, mas dependendo do contexto, vale a pena. Seu filho já passou da fase. Então, provavelmente, ele estando saudável, com todas aquelas categorias que eu falei, em dia, Sim. você vai ter que sempre estar atento, porque a nossa saúde é um cuidado diário e constante. Né? Como diz até na medicina ayurvédica, é um dinacharya. Você precisa estar ali, acordei, como eu estou? O que eu fiz? O que eu vou fazer do meu dia? Vou dormir, o que eu fiz do meu dia? Como eu estou? Como está minha mente? Como estão meus pensamentos? Então, isso é um cuidado constante que a gente tem que ter. E aí, com o filho, também essa atenção, que muitas vezes a gente não tem tempo. A gente está ali, bate o olho e num vucu-vucu, parece que a gente está andando numa turbina, né? E isso faz com que a gente também perca um pouco do detalhe de como está o emocional do nosso filho. E isso afeta muito nos fatores de risco para infecções mais graves e mais importantes. Até como tá a relação também familiar ali dentro de casa. Exatamente. Afeta, né? Um ponto também importante a gente debater aqui por exemplo, eu tô dando meu exemplo, tá? Por exemplo, meu exemplo. Eu já me vi tentada a dar remédios pro meu filho sem precisar. Pelo meu medo, como se aquele remédio fosse evitar a doença. E eu não sou pró-remédio, pelo contrário, ele faz o tratamento com homeopatia, né? Ele tem a saúde bem tranquila, independente dessas questões alérgicas, né, que ele teve de alimentares, ele tem a saúde bem tranquila. Mas, quando veio essa crise de tosse, que foi inédito, tudo a primeira vez assusta, né? Que foi inédito, na minha cabeça era bronquiolite. Sim, mas bronquiolite, na maioria dos bebês, eles não internam. É porque a gente se assusta muito com os casos graves. Uhum. Assim como, por exemplo, o parto normal, na maioria das vezes, dá tudo certo. Só que quando a gente vê um caso horrendo, a gente fala, é culpa do parto normal. Entendeu? Então, a gente também tem que sair um pouco do sensacionalismo e entrar para a nossa realidade, do indivíduo. Quem é o
o neném, como o nome dessa criança, como o nome dessa mãe, desse pai. Nomear quem são os autores, os protagonistas da situação. E entender que não, que estar positivo, que vibração positiva e que sair do medo é o que salva mais. Entendeu? Uhum. Então, medo não leva ninguém a se proteger mais. Muito pelo contrário, abre portas para o problema. Então, a primeira coisa que você deve fazer, sair do medo, confiar. Vocês não têm fé? Sim. A fé é a melhor delas. Entendeu? Então, com fé e confiança no dever de casa que você faz, tudo dá certo. Tudo dá certo. E como essa paz dos pais, ela influencia nessa criança na totalidade, né? Com certeza. Porque senão, muitas vezes o filho, ele espelha nossos desejos mais profundos. Né? Nossos desejos, às vezes, inconscientes. Não é verdade? E nossos desejos, às vezes, transparecem no medo. Tenho medo daquilo. Assim como na introdução alimentar. Se a mãe tem medo de engasgo, a criança não come. É verdade. Ela fica com medo. Porque a mãe está demonstrando um medo. Aí o filho vai pensar, nossa, essa comida está envenenada. É melhor não comer. Olha o medo que a minha mãe está. Melhor a gente acabar com esse assunto. Vou fechar a boca, porque ela acaba a história e a gente não come nada e tá tudo certo. Depois eu vou pro peitinho que ela fica feliz. Entendeu? Sim. Então, tá tudo muito relacionado às nossas sensações. E isso tá muito ligado à ansiedade também, né? Porque, por exemplo, se eu fosse vencida pela minha ansiedade, a minha vontade era dar um antialérgico pra ele. Porque estava me incomodando aquela tosse. Mas não é porque era uma tosse de ter que tomar um antialérgico ou de ter que ser medicado, né? De uma forma mais química, né? Digamos assim. Então, eu tive que me tirar esse medo, voltar pro meu eixo, não me desesperar com aquela tosse, porque senão eu vou virar uma mãe viciada em dar remédio em qualquer tosse. Exatamente, é um trabalho. E aí eu vicio o organismo dele, né? É verdade. Não só vicia, como antidota. Sabe o que é antidotar? Não. Antidotar não tem antídoto. Da palavra antídoto. Você vai contra um mecanismo que existe no seu corpo. Então, você vai jogar um antídoto contra uma reação. Um antídoto pode ser uma coisa boa contra um veneno, mas ele pode também ser um bloqueio a uma reação positiva. Por exemplo, a febre. Né? A febre é um efeito do organismo, um evento, um sinal, um funcionamento que protege o nosso organismo e elimina toxinas. Então, assim, as partículas virais, por exemplo, os próprios vírus, eles não toleram certas temperaturas. Então, quando a gente eleva a nossa temperatura, a gente mata grande parte dos vírus. O que a gente faz? A gente antidota esse processo natural, dando o quê? Antitérmico. A gente antidota os efeitos do sistema imunológico quando a gente dá anti-alérgico. Se não tem um quadro de alergia, se a gente está liberando macrófagos, se a gente está fazendo produção de muco para eliminar, porque o muco vai trabalhar nos cílios, a gente tem pelinho dentro do nariz, a gente tem bastante umidade na nossa cavidade oral muco e é o quê? aérea. É coriza? Muco é secreção. Então, a gente vai produzir a tosse e o movimento desse muco para liberar e expelir, exteriorizar aquela quantidade de vírus, para que ela não adentre a órgãos de mais profundidade, como um pulmão, por exemplo. Entendi. Aí a gente vai assim, antidota. A gente vai bloqueia as respostas inatas do organismo. E não trata, né? Abrindo guarda para o inimigo. Entendeu? Porque aí não trata, Porque né? não é esse o caso, não é uma alergia. Provavelmente é um vírus que está ali envolvido no processo e ele vai tentar invadir. Só que nosso corpo tem uma imunidade inata, que são essas secreções, são tosse, coriza, catarro, febre. Então, são mecanismos de atuação do organismo para eliminar de cara o espirro, né? Espirra, entrou no nariz, espirra. Para quê? Para ir embora.
Quando você come algo de ruim, você vomita. Se o seu organismo é saudável, você vomita. Se você está mais intoxicado, talvez você não consiga fazer tal Interessante processo. esse ponto de vista, né? Porque a gente consegue ver o nosso corpo de uma Reagindo. forma mais funcional. Sim. E não só como vítima, mas como realmente ele tá ali nos defendendo, né? Nós somos... a gente tem que empoderar o nosso próprio sistema. É empoderando o organismo humano que a gente consegue se defender muito melhor de situações adversas, não é verdade? Sim. Porque não existe antibiótico, não existe antiviral que supere todos os vírus e patologias que estão aí no mundo. Você vê pela Covid, né? É verdade. Matou diversas pessoas. Foi muito ruim, muito trágico. Mas foi de acordo com o organismo de cada um, a reação de cada um. Como estava o processo inflamatório interno, como estava a saúde interna, muitas vezes silenciada por efeitos de antidotação, que a gente vai levando ao longo do nosso dia a dia. Ai, tô com dor de cabeça, tomo um analgésico. Ai, quero dormir, tomo um remédio para dormir. Ai, quero acordar, tomo um remédio para acordar. Ai, minha pressão tá não sei o quê, minha glicose tal, tomo um remédio para baixar a glicose. Então a gente tem uma pilha de remédios modificando o nosso estado natural de reações, deixando-nos inflamados e intoxicados. Aí vem o vírus, o que ele faz? Cheguei na festa. Ele acha todas Para as festas, né? aproveitar. Tudo de guarda baixa. Tudo de guarda baixa. E uma criança em desenvolvimento, o sistema imunológico dela precisa vivenciar certas inflamações que são potentes, do ponto de vista da antroposofia, são potentes formas de modificar, às vezes, proteínas que são dos pais para proteínas próprias, para a identidade daquela pessoa. Então, febres modificam, dão maturidade à criança, vão modificando. Então, nesse processo, a gente tem que abraçar, acolher e tentar levar o processo febril de forma mais suave. E aí, qual é o limite de precisamos intervir? Para antidotar? Para usar o Antes, vamos chamar comercial. Vamos, gente. Eu tô viciada em te ouvir. Dá uma paz. Assim, A gente, como pode mãe, a falar gente fica assim, ó. Ah, tá, agora eu entendi. um tom de voz. Nossa! Amei te conhecer. Prazer. Vamos chamar pro comercial nosso rapidinho. comercial. Você está assistindo Mãe Podcast, com o oferecimento dos nossos patrocinadores. Lé Concré, Agilizei, Aerocópias, Pedro Lamônica, Clínica Pélvica, Longe Vitalé, Casa dos Colchões, Rei Eletrônico, Big Brookie, Facilitoy, Óticas, Jucai, No Apifite, B Café, Linda Almeida Enfermeira, Isaac Cardoso, Feto, Inteiro Designer, Junger Contabilidade. Agora, apresentando Larissa Portugal e Ana Menezes. Precisando de serviços de comunicação visual com qualidade e rapidez? A Aerocópias é a solução. Aqui você encontra gráfica, impressão, xerox, encadernação, revelação de fotos e muito mais. Trabalhamos com plotagem, adesivos, painéis em lonas e PVC. Nossos personalizados fazem o maior sucesso. Confeccionamos crachás e brindes como copos, canecas, canetas, chaveiro, almofada e muito mais. Aerocópias, tudo o que você precisa para comunicar suas ideias. Na Lé Concré, cada detalhe importa. Do atendimento carinhoso às escolhas que fazem brilhar os olhos de pais e filhos. Aqui, a moda é leve, alegre e feita para acompanhar cada descoberta. Roupas que abraçam, cores que encantam e looks que deixam a infância ainda mais divertida. Porque estilo também é coisa de bebê e conforto é o nosso maior cuidado. Lé Concré, vestindo memórias desde os primeiros passos. Estamos de volta e nós estávamos aqui conversando e achei que tinha tudo a ver a gente trazer a opção, a gama de opções que vocês encontram na Lé Concré para proteger os nossos pequenos
desse inverno com muito estilo, né, gente? Porque uma coisa você tá protegido, outra coisa seu filho anda cafona, não tem pra quê. E lá você consegue as peças com custo-benefício. Olha só esse conjunto, R$ 35,90. Olha que gracinha. Esse pijaminha, que coisa linda. E lá você encontra tudo. Um precinho super acessível. Seringa com esse sugadorzinho pra lavagem nasal, toquinha, macacão. Esse aqui é de netinho, gente. Eu trouxe porque eu realmente comprei, tava Amiga, no carro. ele tá desse tamanho. 2 anos que ele tá vestindo, Gente, menino. ele tá muito grande. Eu falei, eu vou aproveitar pra levar pra gravação do pod, que eu já mostro. Gente, ele é bem forradinho, ó. O bom do fecheclé é que é prático pra tirar, né? Mas uma dica, tá? Esse aqui é pro bebê que ele não precisa trocar fralda à noite, porque o fecheclé dele é só até aqui o meio, tá bom? Então, se o seu bebê não precisa mais trocar fralda durante a noite, você já tá dormindo a noite toda, sem preocupação, pode investir sem erro. Se não, tem essas opções de pijaminha, que é o que a Ana ainda usa. Meinha, mas vamos ao assunto. Precisamos de touca, meias e toda essa parafernália para proteger os bebês ou tá no vírus? Só vai gripar se tiver contato com o vírus? Precisamos nos Nessa proteger. hora, minha mãe As vai avós, falar. as avós estão te amando nesse momento. Não vai. É o seguinte, as mudanças de temperatura externas alteram o microclima interno. Uhum. Nós temos um clima interno, que nós somos seres homeotérmicos, né? A gente precisa de uma regulação, uma temperatura amena, para que a gente viva bem. Variações de mais de 2, 3 graus, 5 graus, elas afetam o nosso organismo. Isso estou falando do ponto de vista da ciência atual. O que acontece? Nosso organismo ele vai ter que fazer certos movimentos respiratórios para nos aquecer se a gente encontra um clima muito frio. E a gente vai hiperventilar, e nessa hiperventilação, para poder aumentar o metabolismo, a gente vai resfriar, porque a umidade que está nas nossas vias respiratórias, elas vão ressecar, porque o ar, o vento, ele vai promover um ressecamento das vias aéreas. Com o ressecamento, menos muco, lembra que eu falei? Lembro. Menos secreção. Então, menos imunidade inata. Mais fácil do vírus entrar. Então, não é uma coincidência. A gente tá em um lugar com o ar batendo em cima, gripei. Não é uma coincidência. Não foi porque eu tive Você coincidência de ter teve contato com o vírus. Não, foi você realmente teve uma frio. resfriação. Isso, nosso organismo ficou favorável para ele. Entendi. Porque ele pula de onde ele quer. Eu tô com vírus, eu espirrei em você ou você. Não necessariamente vocês duas vão pegar a mesma doença. Uma vai espirrar 3 vezes, outra vai ter um febrão de 3 dias. Então, não é o fato do frio ou o vento passar o vírus, Ele desprotege mas ele a deixa o gente. seu organismo Desprotege a fraco, gente. então você fica mais suscetível a Mas eu gripar. tenho que me Exatamente. retratar com uma Agora lista de entendi. pessoas. E temperaturas também altas demais também fazem a gente hiperventilar por exemplo, locais de muita umidade, a gente tem dificuldade de resfriar o nosso organismo. E a gente também sente muito mal-estar, isso também é ruim. Então, o organismo humano gosta de estar assim, bem. Sim. E o que acontece antes do inverno, nesse período de outono? Mudanças bruscas de temperatura. Sim. E isso desfavorece o organismo. Abre guarda para essas entradas de vírus. Porque sempre é um balanço entre quem ataca e quem se defende. Não é só assim, tipo assim, eu tô de boa na gamboa e vem um vírus e ele é o cara do mal e eu sou o bonzinho que tô assim, paradinho. Não. A gente tem parcela de responsabilidade nessa relação patológica, né? Entendi. Entendeu? E do ponto de vista da medicina tradicional chinesa, o frio entra. O frio entra e a gente baixa a energia. Não pode deixar o frio entrar. Não pode entrar do pé. Por isso a avó fala da meia. Entendeu? Não pode entrar dos orifícios, porque ele pode entrar no pulmão. O frio entra, o frio enfraquece. Então a criança que baba muito tem que ficar trocando o bodyzinho, não botar pode um ficar babador. molhado aqui. Eu já percebi vai também, esfriar. faz todo sentido. Das vezes que a fralda do meu filho vazou, ele não faz o número 2 à noite, mas o xixi ele faz muito. Ele tem muito xixi mesmo, assim. Eu já percebi que das vezes que vazou, ele acordou.
E quando não vazou, ele dorme plenamente. Mas por que que ele acordou? Porque eu percebi Frio. que ele tava com frio. Isso. Então, como que incomoda, né? Você já percebeu o filho com frio dormindo? Não. Fica assim. Gente, será que ela não faz isso? Porque ela Não dorme a sei. noite toda, então eu Observe se o frio Meu tio também dorme. tá sentindo frio. Eu já observei várias vezes. Eu tenho um laboratório de 3, né? Então, é por isso que eu investi nesse macacãozinho. De verdade, Muito gente, bom. essa dica. Porque Excelente. ele não para com coberta, É. né? Criança não para. E aí eu vou lá, Saco cubro de e dormir tiro, também lá em cubro casa e não tiro. funcionou. Então, o que que eu invisto? Roupinha quente Isso. e meinha. É o que protege ele na noite, entendeu? Isso, porque passar frio resseca as vias aéreas. Entendi. Ressecando vias aéreas provoca tosse. Provocando tosse, incomoda. Uhum. E aí, além de ressecar as vias aéreas, também abre guarda para entrada de vírus. E qual o ideal de temperatura e qual tipo de roupa? Porque você falou que o excesso também de calor não é bom. Incomoda, né? Não existe, é individual. Entendi. Você que vai ter Não que tem um perceber. Você vai ter que perceber. Tem criança que é mais calorenta. Uhum. Minha filha é muito calorenta. Então aí você vai ter que Mas de usar manhã. a roupa que ela fique confortável. Entendeu? E, assim, eu percebo que ela nunca acordou por frio, mas calor. Incomoda. Já ela. acordou. Nossa, de Eu tenho acordar uma com isso fi- aqui, ó, encharcado. E eu sou exatamente assim. Eu tenho uma filha que é mais calorenta, outra que é mais friorenta, então eu sei a diferença. Mas assim, você como mãe que vai ter que Entendi. entender como que é o padrão do seu filho, Uhum. entendeu? Entendi. Observar, né? Sempre observar. E vamos à pergunta que não quer calar. Ser pediatra te preparou para a maternidade? Foi tudo mais fácil? Não, Quando você foi mãe, você já era médica. já era médica e Há pediatra. quanto tempo? Eu fui mãe com 35 anos, eu tenho 47. A primeira filha minha foi com 35. Eu já era tudo, né? Pediatra, sei lá, neonatologista, tudo. Uhum. Já era tudo. Professora, passei no concurso antes de ter filha. Foi em 2012. E aí, não me preparou para os primeiros momentos da amamentação. Não me preparou para o parto. Não me preparou para nada. Você se sentiu culpada por isso? Não. Porque uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática, né? Eu gostei de fazer o MBA mãe, né? Aham. É um MBA. Não é verdade? Você ficava um dividida MBA. também entre a teoria e não, eu tô seguindo Não, meu instinto. eu sempre gosto de aliar a teoria à prática. Uhum. Eu acho que a gente não, eu falo isso muito com os alunos, a gente não estuda só para deixar ali no livro. A gente tem que atuar. Então, eu fiz um laboratório incrível de introdução alimentar com a minha filha, entendeu? Eu vim até pensando aqui, gente, a gente erra e acerta 1000 vezes, a gente é uma mãe para um filho, a gente é outra para outro filho, a gente se arrepende do que a gente fez, depois se vangloria do que não fez, sei lá, a gente... Nossa, é um sentimento muito rico, né? Que a gente tem que acolher. Porque muitas vezes ele não é tão bom. Mas a gente tem que acolher e entender que nós somos o que podemos. E somos as mães amadoras, como dizia o Winnicott, né? A gente A aprende gente sendo. aprende amando. E agora tem uma dúvida, né? Qual é a sua opinião em relação às vacinas? Vacina da Covid, agora a vacina da influenza. A gente sabe que o nosso município está em campanha, né? Tá colocando em pontos aí de grande circulação de pessoas, shopping, centro. E eu vejo, já ouvi de vizinha, né? De colegas, de mães, de grupo, que muitas famílias ainda têm um pé atrás em relação às vacinas. O que você tem a falar sobre isso? Bom, eu acho que a influenza chegou um pouco atrasada, né? A vacina. A gente tem um problema dessa questão do timing da vacina por questões aí de... o vírus do hemisfério norte que vem, né, posteriormente para ser a próxima cepa do próximo ano, e depois vem a distribuição e tudo mais, né, etc. Acaba a gente vacinando no auge do problema. Então, assim, quando a gente não está bem imunologicamente, eu não recomendo vacinar. Se você está com saúde,
acho que vale a pena, porque você estimula o organismo que está preparado para isso e você promove uma resposta imunológica. Agora, o que a gente está fazendo? Não sei, muitas mães às vezes vacinam a criança no processo de começo de uma virose. E aí isso é uma bomba, na minha opinião, para um organismo que está ali tentando lutar contra um vírus que já está presente no organismo. Então, pode ser uma mistura de vírus, o processo da vacina junto com o vírus que ele está atuando. Isso influencia nas reações também, né? Sim, exatamente. Aí você não vai saber se a febre era por conta da vacina, se era por conta da virose. Então, assim, eu sou a favor da vacinação. Eu faço protocolos de proteção dos efeitos tóxicos no meu trabalho. Mas eu acredito que a gente deva, sim, vacinar. E a homeopatia ajuda muito, né? Sim, eu sempre dei pro meu filho, realmente. Ele nunca teve febre com vacina, acredita? O máximo que ele ficou foi com a perninha inchada, dessa última vez. Mas, realmente, assim, eu sou a bandeirinha a favor da homeopatia. Eu sempre falo isso com minhas amigas. Quem tá grávida, eu já começo a falar também. Porque eu vi muita diferença nele, né? Ainda mais que eu não consegui levar a amamentação por muito tempo, por questões da alergia dele. Eu levei até uns 7 meses e quase 8 meses, porque ele ainda tava tendo reação alérgica, enfim. Foi uma amamentação mista, né? Mas eu entreguei o meu melhor, porque eu tava focada na saúde dele, né? Eu tava fazendo aquilo por ele, porque por mim realmente não era muito prazeroso, né? Era bom estar com ele no colo. Mas eu vejo que isso realmente fez diferença na saúde dele, sabe? Eu sinto isso. E que a homeopatia, junto com a amamentação, mesmo sendo pouco leite, fez diferença. Depois a introdução alimentar também, né? Com certeza. A gente muito tem natural. Períodos críticos do nosso desenvolvimento que a gente precisa estar atento nessa questão nutricional, tá? Os períodos críticos são pré-gestacional, gestação, primeiros 2 anos, né? Que dão 1.000 dias, 1.100 dias. E adolescência. É outro período crítico. Que, infelizmente, os nossos adolescentes estão bombardeados por indústria alimentícia. Sim. Infelizmente. Então, a próxima geração, mais autismo, mais TDAH, etc. e tal. Isso tudo por causa da péssima alimentação, né? Dos aditivos químicos. Eu tenho mais 2 perguntas. A gente tem 10 minutos para finalizar. Você tem alguma? Pode ir. Então tá. Enquanto mãe, eu acredito que seja uma dúvida também de vocês que estão nos assistindo. Eu tenho a dúvida de como diferenciar o que é virose da gripe e do resfriado. Essa é a pergunta 1. E a outra é, quando é necessário realmente medicar e quando é necessário realmente levar a criança para um pronto-socorro? Muito bem. Virose. Virose é um nome genérico para todas as doenças provocadas por vírus. Sejam elas viroses respiratórias, viroses gastrointestinais, viroses até neurológicas. Enfim, existem vários tipos de viroses. A gripe e o resfriado compõem-se viroses respiratórias, tá? Que tem vários vírus, uma lista imensa de vírus que provocam gripes e resfriados. Alguns deles provocam os 2 tipos de doença, outros mais frequentemente resfriados e outros mais frequentemente gripe. Qual a diferença uma entre gripe mais branda? Isso, exatamente. O resfriado não dá febre. Pode dar uma febre, mas só que mais amena, mais baixa. O corpo não fica tão derrubado, né? O organismo, ele fica assim meio uma dorzinha no corpo, um mal-estar, uma dorzinha na garganta, uns espirros, né? Dor de cabeça, mas passa mais rápido, você lida melhor. Uma gripe já é a famosa gripe, que hoje em dia as pessoas estão achando que gripe é já pneumonia. Sim. Mas aquilo é gripe. Que gripe dá febre alta, gripe prostra bastante. Se for no homem, então, é um pouco pior, né? Gripe deixa você de cama. Você não quer nem levantar. Não dá nem vontade de comer. Não dá nem vontade de comer. Então, gripe é realmente ruim. E por que a gente, hoje em dia, a gente tem tanto medo da influenza, que falou aí que pode provocar óbito, né, mortes? Acontece, sim, que a gripe é uma doença, principalmente gerada pela influenza, é uma doença que pode chegar à gravidade, principalmente em extremos de idade.
Por isso é tão importante a vacinação do idoso, por exemplo. Uhum. Porque o idoso, ele está suscetível, a resposta imunológica já está mais decadente, né? Normalmente, porque ele está com o sistema dele já começando a envelhecer, a senescência, né? Chama imunossenescência. Tem até uma aula agora que está correndo lá na minha mentoria de imunossenescência, né? Uhum. A imunidade, a velhice da imunidade. E, ao mesmo tempo, o início da vida também há uma fraqueza imunológica, porque não é fraqueza, eu digo que uma imaturidade, Uhum. né? O organismo ainda está aprendendo a lidar com os determinados germes aí do mundo que vai encontrar. São novidades. Aí, às vezes, o bebê fica semanas com catarrinho, né? Às vezes é porque uma emendou na outra. Uhum. A tosse pós-viral, pós-resfriado, ela pode durar 3 semanas. E essa tosse é nada mais nada menos que um processo de cicatrização do sistema respiratório. Então, ele fica como uma tosse residual. O que a gente faz? A gente começa a achar, nossa, criança tem alergia. Taca xarope. Aí a gente começa a antidotar, né? A gente começa a dar os anti. Aí você me faz a segunda pergunta. Quando eu devo... Qual o limite, né? Para eu medicar? Para eu medicar com o quê, né? Com antitérmico, corticoide, com antibiótico, com antialérgico. Tem um kit, né? Que às vezes você vai na emergência e você recebe. Bom, não tem limite, é caso a caso. Tá? Não existe eu falar aqui, não, até tal, não tem uma receita. São casos individualizados. Mas não existe temperatura máxima. Tá? Existe sensação de desconforto importante ou não. Um adulto, às vezes, com 37,8, está mais desconfortável que de uma criança com 39,5. Uhum. Às vezes ela está só aqui. Aí você, achando ela meio moadinha, deixa eu botar uma. Nossa, está fervendo. Aí 39,5. Menina! Aí todo mundo entra em pânico. Mas por que do pânico? Lembra que eu falei do pânico? Lembra que eu falei do medo? É importante deixar o organismo hidratado. É claro que uma febre muito alta pode provocar uma desidratação violenta num bebê pequeno. É para dar banho gelado? Não é para dar banho gelado, não é para fazer choque térmico. Lembra, o organismo não gosta de choque térmico. Pode gerar até uma convulsão esse choque térmico. Uhum. Porque você baixou muito a temperatura, ela quer voltar, porque o organismo está setado. Existe um set ali, um botãozinho que foi apertado para ficar no 39,5 durante o organismo, igual um robô, né? Brincando. Não estamos aí, o organismo todo, vamos agora setar para 39,5 por 3 horas. Assim a gente consegue matar 50% dos vírus nesse período de tempo. Aí vem um fulaninho e vai. Paracetamol. Alívio. Uhum. Não sei o quê. Aí o vírus prolifera e o organismo fica meio bobo, meio tonto. E ele volta a fazer febre. Parece que prolongam-se os dias de febre. Eu sempre ouvi falar que a febre, ela era um alerta de que algo não estava bom. A gente precisava desligar aquele alerta e procurar a causa. Então não é isso. Não. Existem, claro. A medicina mais norte-americana é mais ligada a isso. Uhum. Então, a febre, você vai ler artigos científicos, são mais... Até que mudou um pouco, melhorou um pouco. A medicina europeia já é mais wait and watch, entendeu? Uhum. Espere e observe. Uhum. Então, tem mais um timing. Todos os quadros virais, o melhor é wait and watch. E é tão difícil, né? É. A gente tenta ser essa mãe de esperar e observar. Só que a gente tem que lidar com a nossa ansiedade, que a gente está tentando observar e esperar. Só que essa espera, desculpa te interromper, Uhum. mas essa espera, ela deve ser com ação. Porque também se você fica de mãos atadas, você sofre de uma ansiedade e também não ajuda a criança. Uhum. E o que é essa ação? A primeira delas é hidratação. Uhum. Então, ação Água. no hidratar. Hidratação. A alimentação, não se preocupe muito, porque a gente perde a fome. A criança, a primeira coisa que faz é ficar inapetente num quadro febril. Uhum. Então, não se preocupe, hidrate.
Mas hidrate mesmo, não é assim, tipo, você quer beber água? Aí você pergunta daqui a 5 horas, você quer beber água? Não é isso, você tem que ficar em cima da criança. Você dá de canudo, você dá de copinho, você dá de colher, você dá de, não sei, mamadeira. Você vai dando diversas formas de hidratar. E aí, quem ainda amamenta, dá um alívio, né? Aí o leite materno fica bem mais fácil. Fica só mamando o peito e fica bem mais fácil. Mas a hidratação é o primeiro. E banho morno, no caso? Você pode dar um banho morno quando a febre estiver começando a reduzir, começando a dar um suorzinho. Aí você melhora o bem-estar. Quando tá com muito frio, é bom aquecer muito? Você aquece, principalmente pés, né? A medicina antroposófica fala muito isso. Quando você começa a sentir um aumento de temperatura, aqueça os pés, que a febre vai descer da cabeça e para os pés. Ah, legal. Entendeu? Escalda-pés na criança maior. Meinhas morninhas, né? Você esquenta e bota meinha morninha com água morna para esquentar. Então, isso vai ajudar. E existem medicamentos homeopáticos que atuam muito na febre. Eu utilizo muito um medicamento que é comercial, que é um medicamento alemão chamado Traumel, tá? É um medicamento que é à base de arnica e associações. E é fácil de achar nas farmácias? Acha na raia. Legal. Então, a gente usa muito na febre, faz o método Plus a cada 10 minutinhos, 5 minutinhos, a gente ajuda, porque a gente está atuando, dentre outros medicamentos, dependendo do quadro, né? Vale a pena. Ser uma mãe integrativa não é fácil. Dá mais trabalho, né? Exige mais da nossa atenção. Entrega, né? Mas vale a pena. Porque quando a gente vê o nosso filho, né, fortalecido, bem, feliz, forte, acho que essa é a nossa consequência, né? Nosso melhor resultado. Eu sempre falo, cuidar da saúde dá trabalho, mas cuidar da doença dá mais. muito. E, Michele, sobre levar na emergência? Então, acredito que hoje em dia, pela característica da maternidade e paternidade, a gente está muito imediatista. Tá? A gente falou do wait and watch, e a gente está falando do cuidado de dar um chazinho, de dar um colo, de dar um carinho, de dar água, né? De dar xaropes naturais e aguardar o processo acontecer. Só que a gente não está muito disposto a isso. E também muito inseguro, por às vezes muita falta de suporte, né? Falta de suporte do médico que acompanha, falta de suporte familiar, né? A gente está muito sozinho. A mãe é muito cobrada, né? Só que levar na emergência por quadros gripais não deve ser feito. Eu não recomendo. Porque muitas vezes vai expor a criança a sofrimentos, a estresse, que ela já está sob estresse por conta de uma doença, e vai levar a, às vezes, pegar coisas piores. E também o médico da emergência, ele está na melhor das intenções, mas muitas das vezes ele hipermedica, sem saber se ele vai ter um retorno daquele paciente, né? Então, ele hipermedica, fazendo às vezes antibióticos, que muitas vezes não são necessários, modificando a flora, alterando todo um sistema de resposta. Mas a gente, às vezes, deve levar na emergência. Quando? Quando existe uma prostração muito profunda que você fica achando que aquilo não é normal. Sinta a sua... Pergunte ao seu pediatra. Ou quando existe uma irritabilidade fora do normal. Ou quando existe convulsão. Ou quando existe uma respiração muito acelerada, mesmo fora da febre. Ou quando o bebê ou a criança está roxa. Então, existem sim situações que a gente deve levar na emergência. Mas não porque está com febre. Você está com febre, chega falando, chega conversando. Na emergência, fica lá 3 horas, 4 horas, aí faz exame de sangue, estressa a criança. Mas não tem nenhum desses sinais de gravidade. Isso então, é muito verdade. Não deve levar na emergência. Eu tive uma experiência de uma reação de vacina que a minha filha teve. Ela simplesmente desmaiou. A Ana tinha, sei lá, 2 meses, 3 meses. E ela tomou uma vacina e ela ficou toda amarela e desmaiava. Imagina. E eu, meu Deus. Aí eu levava ela pro chuveiro, meu desespero, né? Porque eu queria que ela chorasse. Sim. E aí ela chorava, daqui a pouco ela. Com o bigodinho aqui suando, corri com ela, levei uma bolsa de gelo. Quando ela ia desmaiar de novo, eu encostava nela que ela chorava. Foi assim até chegar no hospital. Cheguei lá,
A médica avaliou e tudo mais. Ali ela já foi, e eu dando muito peito, né? Ali ela já foi respondendo um pouquinho mais, mas muito molinha, assim. Mas eu em contato com a pediatra, Larissa, isso é reação dessa vacina, é comum. Eu falando com o laboratório também. E aí, tava bem, né? Fiquei horas no hospital lotado. E aí foi respondendo, a pediatra que estava de plantão não conhecia ela, não conhecia a história dela, né? E aí queria internar, dar antibiótico, e a reação da vacina já tinha passado. E aí, em contato com a pediatra dela, a gente bancou, não vamos fazer nada disso. E no dia seguinte, mesma noite, dormiu, normal, tudo passou. Mas isso, no desespero, se eu não tivesse em contato com esse suporte, que era a pediatra dela, talvez eu teria ficado internada, ela poderia ter pego alguma coisa. É o que a maioria das mães acabam se submetendo, né? Porque a ansiedade, ela te leva para 2 extremos. Negligência ou exagero. Encontrar esse meio do caminho, vivendo a experiência, principalmente mãe de primeira viagem, é realmente... Porque a gente tem essas inseguranças, né? Sim. Mas redes de apoio são super importantes. Não redes de grupos de WhatsApp. Sim. Porque esses grupos são alarmistas. A mãe recém-mãe, ela sofre muito com esses grupos de mães. Recebo muitos alarmes de mães, eu falo, a gente precisa acalmar, sabe? Porque o processo da maternidade é longo, né? E precisa ter paciência e perseverança para poder ir aprendendo devagar. Não dá para aprender em grupo de WhatsApp. Eu costumo dizer que é uma maratona. Se a gente fica desesperado nas primeiras fases, a gente não vai sobreviver às próximas. Pois é. E é um trabalho mental, né? Porque eu lembro a última vez que eu compartilhei que meu filho deu febre. E aí uma mãe falou, a minha filha deu febre, ela teve isso e isso aqui. Acho que era pneumonia, não sei. Se eu fosse você, eu levava ele pra emergência logo. Ela falou pra mim. Aí eu falei assim, isso não faz sentido pra mim. Sempre em tons de ameaça, sempre... Quem tipo, vai se expor pode acontecer com seu filho, né? Sempre quem vai se expor vai ser a pessoa alarmista. E aí é um trabalho mental, né? Que a gente tem que ter. Mas vamos pro nosso quadro, engaja ou não engaja? Michele, o que engaja pra você? Alimentação saudável. Maravilhosa. E o que não engaja? Muitas coisas. Bom, o que não engaja é usar antialérgico na gripe. Arrasou. Gente, que episódio maravilhoso. A gente tá chegando ao fim. Gostaríamos de agradecer mais uma vez, né, a sua participação. E aproveita para divulgar para quem nos assiste os seus canais de contato, né? Instagram, site, o que você tiver. Ótimo. O meu Instagram é doutora Michele Tomás. Pode falar para ele, ó. Meu Instagram é doutora Michele Tomás e o site micheletomás.com.br. Podem visitar. Com TH, Z. TH e Z no final. Maravilha. Michele com L só. Que maravilha te receber. Amei te conhecer. Foi um prazer incrível. E que a gente tenha outros encontros, né? As portas vão estar sempre abertas com o coração quentinho. Muita informação, informação que liberta, né, gente? A gente sempre fala aqui, a gente traz temas que realmente faz sentido para nossa audiência. A gente sabe que você que assistiu também gostou, tá? Então deixa seu comentário, seu like, se inscreve no canal e até o próximo episódio. Beijo. Tchau! Tchau.